Sem isso, fica muito difícil que a gente consiga obter o apoio da espiritualidade, o apoio do alto. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a necessidade de perseverar. Mas eu queria hoje aprofundar um pouquinho esse tema, porque eu sei que muitas pessoas podem estar passando por problemas, por dificuldades, por frustrações, projetos que elas acalentavam não chegaram ao resultado que elas imaginavam, e a isso gera aquele sentimento de desânimo, de que não adianta, vou desistir, largar a mão disso. E a gente entende que esse sentimento, ele muitas vezes decorre dos rótulos que nós colocamos nas nossas experiências. E quando eu falo rótulo, é porque coisas ruins acontecem a todas as pessoas, não importa o nível social, o nível educacional, saúde ou doente, coisas ruins acontecem na vida de muitas pessoas. Só que dependendo do rótulo que a gente coloca nesse tipo de experiência, nós podemos mobilizar recursos internos ou não. Dependendo de como a gente rotula uma determinada situação, a gente pode se sentir mais animado e disposto a continuar agindo, ou a gente pode simplesmente falar assim, não, chegou o fim, não vou mais me envolver nisso. Vou dar um exemplo concreto. De repente você está passando por um relacionamento que não está muito bem e o relacionamento termina. E aí você pode pensar o seguinte, olha, esse é o fim, nunca mais vou me relacionar com ninguém, já desisto. Então o que você está rotulando aquela experiência? Do fim. Pode ter outro rótulo? Óbvio que pode. A gente pode colocar um outro rótulo que é o rótulo assim, olha, eu estou virando uma página da minha vida e estou começando algo novo. Às vezes você está dentro de um relacionamento que está apresentando problemas. E a gente bota aquele rótulo ali, fulano não me ama mais, não quer mais ficar comigo. É um rótulo. A experiência está ali concreta. Mas a gente pode colocar outro rótulo? É lógico que pode. A nossa maquininha de criar rótulos é infinita, porque ela está dentro da nossa cabeça. A gente pode colocar o rótulo seguinte, olha, estou vivenciando um desafio, preciso entender melhor, preciso conversar mais, é uma oportunidade para a gente se conhecer, o outro está passando por dificuldades, quem sabe eu posso ajudar. São rótulos. Quando você tem aquilo que a gente rotula como fracasso, chegou numa situação profissional, empresarial, financeira, e a pessoa rotula aquilo como sendo um fracasso. É um rótulo. Tem outro rótulo? Tem outro rótulo. Pode colocar assim, são experiências. Essas experiências podem ser o alicerce, as pedras mais fortes de uma construção muito maior e mais bonita. A gente pode identificar as situações pelas quais a gente passa com a nossa própria identidade. Às vezes a pessoa pode dizer assim, não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso, eu sou uma pessoa fracassada. O que você está fazendo? Colocando rótulo de identidade em coisas externas. Pode fazer isso? Pode, mas tem outros rótulos. Pode ser um rótulo, por exemplo, de eu não sou minhas dívidas, eu não sou essa situação, eu sou mais forte do que isso, eu vou aprender com isso, isso é uma lição que eu estou tendo. O que eu posso aprender com essa situação? Isso é uma aula. São rótulos que a gente coloca. E essa questão tem uma importância maior do que o que a gente imagina. Porque dependendo do rótulo que a gente coloca, nós vamos acionar ou não duas coisas. A primeira delas é a disposição interna. Se a gente rotula essa experiência como sendo o fim, o término, um fracasso, é óbvio que internamente a gente seria maluco se fosse continuar investindo naquilo. Já que é o fim, já que é o término, já que acabou tudo, como você vai continuar investindo? Então, a primeira coisa é, quando a gente coloca os rótulos certos, a gente tem energia para continuar, para perseverar.
o sintoma que nós estamos colocando, os rótulos certos nas nossas experiências, é a perseverança. Se a gente mantém a nossa disposição de agir, de seguir adiante, entendendo que a vida não acaba nem quando termina, nós estamos colocando os rótulos certos na nossa experiência. Se a gente cede ao sentimento de desânimo, se a gente cede à passividade, pode ser que isso seja o resultado dos rótulos equivocados que nós estamos colocando nas nossas experiências. Mas tem um segundo aspecto importante. Dependendo do rótulo que a gente coloca, a gente se fecha para o apoio do alto. A gente se fecha para o apoio da espiritualidade, de Deus, da natureza, chame do que você quiser. Mas se a gente coloca rótulos que evitam que o auxílio chegue, nós estamos nos condenando a uma situação de maior dificuldade. Agora, se a gente coloca rótulos que abrem os horizontes, principalmente da nossa alma, para que o apoio da espiritualidade, o apoio de Deus chegue à nossa vida, nós temos mais chance de alcançar os resultados almejados. Porque se a gente fica cedendo ao desânimo, se a gente cede ao pessimismo, como é que a espiritualidade vai ajudar uma pessoa que é pessimista? Como é que Deus vai ajudar uma pessoa que é pessimista? Sendo que a pessoa espera pelo pior. Aí não dá para ajudar. Mas se a gente conserva no nosso íntimo outro tipo de sentimento que deriva do rótulo que a gente coloca nas experiências, nós nos abrimos para o auxílio externo, que às vezes pode até ser de uma pessoa, pode ser de alguém do mundo. Deus tem vários mecanismos para nos auxiliar e às vezes muitos deles a gente não vai perceber como sendo alguma coisa direta do alto, mas vai vir no cotidiano, no dia a dia. Então, perseverança não é simplesmente uma questão de força de vontade, de boa vontade. Perseverança começa com os rótulos que nós empregamos às nossas experiências. E a partir daí, nós mobilizamos recursos, forças, energias internas e também nos abrimos para o auxílio que vem do alto ou de fora. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e nos diz: não tenha medo do que irás sofrer. Emmanuel intitula o seu comentário Nunca Esmoreças, no volume 7 da coleção O Evangelho por Emmanuel. Diz-nos o benfeitor: confia na divina providência, que te deu a vida, e nunca esmoreças. Ainda que os teus melhores propósitos apareçam frustrados, não te desencorajes nas empresas de elevação. Perseverança é a base do êxito na realização de todas as boas obras. Ainda que as tuas mais belas esperanças se esfumem ao toque de inesperados desenganos, não te abatas sob o peso de inquietações desnecessárias. Recomeço de ação desmantelada é construção de segurança. Ainda que te acusem indebitamente com recordação de delitos dos quais não tiveste o mínimo conhecimento, não te afastes dos encargos que a existência te reservou. O tempo falará por ti no momento oportuno. Ainda que a tarefa em tuas mãos se mostre aparentemente perdida, não desesperes. Fracasso é lição para que se faça o melhor. Ainda mesmo que essa ou aquela enfermidade te ameace a estabilidade orgânica, não desanimes. O auxílio invisível da espiritualidade superior possui veículos inúmeros de socorro a fim de trazer-nos reequilíbrio e renovação. Ainda mesmo quando as afeições mais queridas te deixem a sós, não te permitas entorpecer os braços ante o frio da solidão. O amparo da vida maior te guiará no rumo de corações outros que te abençoem a presença e te garantam as energias para que não falhes nas realizações edificantes para as quais te diriges. Seja qual for a provação que te assinale o caminho, jamais esmoreças. Mantém-te na confiança em Deus e espera por Deus, trabalhando e servindo na edificação do bem de todos, tanto quanto isso se te faça possível, porque Deus também confia, esperando por ti.
uma belíssima página de Emmanuel, nos convidando a perseverar de uma maneira madura, não simplesmente com aquele sentimento que parece meio vazio de continuar tentando, não. Existem razões para isso. Existem razões para perseverar. E o desafio para hoje, a proposta, o convite, é que se você estiver passando por uma situação em que você está sentindo um pouco de desânimo, vamos revisitar os rótulos, as etiquetinhas que você está colocando nessa experiência. Talvez esses rótulos não sejam os mais adequados. E se você identificar um rótulo que não seja o melhor, vamos lá, vamos tirar esse rótulo, vamos colocar um rótulo diferente para que ele possa mobilizar as nossas energias internas e, mais importante, para que ele abra o nosso coração e a nossa mente para o auxílio de Deus que sempre está presente nas nossas vidas. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!